Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O Evangelho nos diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Que nesses conceitos, nessa máxima, nesse ensinamento, bem-aventurados os que são pacíficos, Jesus faz dessa frase, dessa intenção, a lei da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, todas as virtudes. E condena a violência e condena a cólera. A cólera é a raiva ao extremo, né? E ele diz, o Evangelho diz que até mesmo alguma coisa descortês, alguma palavra descortês que alguém dirija a outra pessoa é condenável. Por quê? Porque está fora das leis de Deus, que é de amor e de caridade, né? Mas ele ensina também que em todas as circunstâncias, em todos os momentos de ofensa de alguma coisa, o que vale é a intenção. Ou seja, aquela ofensa que é pensada, que é planejada, que é premeditada, ela pesa mais, ela é mais grave do que aquela ofensa que de repente sai, sem que a gente queira. Sai só pelo instinto, né? Porque o instinto não deixa que a inteligência haja. O instinto nem sempre ele é negativo. Às vezes o nosso instinto nos livra de alguma coisa negativa que poderia acontecer, né? Porque ele diz que da nossa boca sai o que está em nosso coração. Então, aquilo que eu penso, que eu planejo, que eu premedito, o meu coração está cheio. E aquilo que de repente eu solto, aí eu falo assim, foi sem querer. Foi sem querer querendo, né? Porque a gente sabe, então a gente vai trabalhando o nosso interior para a gente ser mais brando, ser mais pacífico, ser mais indulgente, para quando acontecer uma situação, a gente não agir com muita gravidade, com muita seriedade. Por quê? Ninguém é totalmente brando e pacífico. Isso tem que ser trabalhado dentro de nós como um exercício. Né? Quando a gente fala da reforma íntima, a reforma íntima nada mais é do que trabalharmos o nosso interior para o melhoramento, para sermos, a cada momento, um pouquinho melhor do que no momento anterior. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de Deus. Porque a lei de Deus é de amor e caridade. E nos diz o Evangelho que depois da humildade para com o Pai, ou seja, amar o Pai acima de tudo, a caridade para com o irmão é a primeira lei do cristão. O que ele quer dizer? Não tem como você sinceramente amar o Pai acima de tudo sem amar o próximo.
E não tem como você amar o próximo, querer bem, ter um amor sincero e dizer, eu não acredito em Deus, eu não sinto amor por Deus. Uma coisa está conectada à outra. Deus está sempre conectado conosco. E nós nos conectamos a Deus, mas quando? No momento da oração. Aí a gente pergunta, Deus precisa da nossa oração? Não. Deus não tem tudo, Deus é tudo. Mas é necessário que a gente ore? Porque é no momento da oração que o nosso pensamento vai até Ele, que a gente se conecta a Ele, que a gente lembra dEle, que a gente mais pede do que agradece, né? Mas que a gente louva, agradece, pede. É nesses momentos que a gente está ligado a Ele. Então, é importante a gente sempre orar, sempre. Também não precisa ser oração decorada, né? A gente conversar com Ele do nosso jeito. Na sala de aula, as crianças perguntavam, mas como que a gente conversa do nosso jeito? Eu falei, vocês não chegam para um colega e não falam, ô cara, me ajuda aí. Fala para Deus do mesmo jeito. Ô meu, dá uma força aí, ajuda aí. Do jeito que a gente está acostumado, sendo com respeito, com amor, não é necessário que seja uma frase, uma palavra decorada, né? Então, quando a humanidade já exercer mais a lei de amor e caridade, não vai haver mais o egoísmo. O forte não vai vir para cima do fraco. O violento também não vai agredir o humilde. Por quê? Porque não vai haver mais forte e nem violento. Todos seremos iguais. Isso vai acontecer? Vai. Quando? Daqui uns 3.000 anos, quem sabe? Eu estou lendo um livro do André Luiz, O Futuro Espiritual da Terra. Num determinado lugar lá, ele refere que a transição planetária, o processo de regeneração teve início com a vinda de Jesus. Então, a gente tem 2017 do nascimento de Jesus, né? Porque no calendário histórico, o ano 1 é o ano do nascimento de Jesus. Daí 33 anos, então, ele foi. Então, é esse período que ele viveu aqui, já iniciou, então, essa transição planetária. Então, se nós formos pensar, 2.000 anos, a gente está em meio a tanta violência, a tanta coisa grave, a tanta tristeza. Quando, então, que o planeta será regenerado? O que seria o planeta regenerado? Todas as criaturas do planeta já tendo o desejo de praticar o bem, já não sentindo mais necessidade de ofender o outro, de assassinar, de roubar, de fazer todas as maldades que a gente está aí cansado de perceber, de ver, né? Então, o planeta em regeneração é uma condição que todas as criaturas terão uma vida mais leve, mais suave, mais amiga, a vontade de ajudar o próximo, o desejo do bem ao próximo vai sobrepor. Porque hoje o mal ainda sobrepõe, mas o mal não vai vencer sempre. Então, quem sabe daqui umas 4 ou 5 vezes que a gente foi e voltou, né? A gente vai
aproveitar aí um planeta Terra regenerado ou um outro mundo também na condição de regeneração. Caso nós não consigamos, iremos para um mundo inferior, né? Onde a gente vai viver uma situação que nós já vivemos, que nós já fomos homens selvagens, primitivos. Hoje nós já conseguimos evoluir, aprender um pouco. Então a gente acredita e tem muita fé que todos nós faremos parte do planeta Terra, já que é aqui que a gente vive e é daqui que a gente gosta. Quando a gente ouve falar em Marte, Mercúrio, Júpiter, Lua, a gente fica apavorado. De repente, a gente ouve falar no extraterrestre, né, no ET, que seria um habitante de um outro mundo, talvez, e isso causa medo, causa susto. Então, o Evangelho de Jesus, ele não nos obriga a nada. Ele diz que a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Ele aconselha, orienta os caminhos a serem seguidos. Para quê? Para chegar ao reino de Deus. O que seria chegar ao reino de Deus? É chegarmos à condição de espíritos puros. É ir galgando os degrauzinhos imperceptíveis do progresso espiritual até chegarmos à condição de espíritos puros. Os espíritos puros, eles conseguem entender Deus, eles são os mensageiros de Deus. Por quê? Porque eles também são uma energia, uma força. Quando a gente, de onde a gente veio, da crença que a maioria veio, quando fala de Deus, a gente pensa num velhinho de barba branca, não é isso? É difícil a gente tirar da nossa mente, totalmente, que Jesus é uma força, é uma energia total. Então, o espírito, na condição de espírito puro, ele não tem mais o perispírito. Por quê? Ele não vai reencarnar mais. Então, ele é também uma energia. Não tem palavra verbal entre espíritos puros e o Pai. São pensamentos, energias que se transmitem. Então, às vezes a gente pensa assim, mas está demorando muito. Por quê? Porque o nosso tempo é diferente do tempo da espiritualidade. Os meus 73 anos seria 5 minutos na espiritualidade. Praticamente não dá para conceber isso, mas dizem que é. Então, o tempo, 2, 3 mil anos para o planeta Terra entrar em condição de regeneração, é um piscar de olhos, né? Para a gente aqui na Terra pensar. Então, quando o Evangelho fala que nós, aqui na Terra, nós não conseguimos ser o tempo todo pacientes, brandos, pacíficos, pensar mais no outro. Por quê? Porque a gente não consegue ainda viver sem aquilo que se chama máscara. Nós ainda vivemos a maior parte do tempo representando ser aquilo que na realidade nós não somos. Então a gente pratica o bem, a gente pensa na caridade, mas quando a gente está bem, quando aborrece a gente, quando contraria a gente
aquilo que a gente fala que a gente mostra as garrinhas, né? Nós mostramos, apresentamos claramente sermos o que realmente nós somos. Aí, de repente, a gente fala, mas eu não sou assim. A gente é assim, sim. Que seja uma vez ou outra, mas nós ainda não temos a evolução, a condição espiritual para nos contermos. Porque o nosso instinto é o que a gente mais age pelo instinto, não dá tempo da inteligência agir e pensar. Então, a gente realmente mostra aquilo que a gente é. E se a gente for parar para pensar, refletir depois, a gente vai pensar, realmente, eu não sou tão paciente, tão brando, tão pacífico assim. É querer enganar a nossa consciência. Como nós não poderemos enganar a nossa consciência quando nós chegarmos no plano espiritual, né? A máscara cai, mas cai totalmente. Então, tudo que eu fiz de ruim vai aparecer. Não é ninguém que vai mostrar, ninguém vai me apontar o dedo. Não, vai passar naturalmente. Se fica acumulado aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de ruim também vai ficar. Aí vem o quê? Vem o sofrimento. Porque eu vou tomar consciência daquilo que eu não deveria fazer, só que eu vou ter que esperar uma oportunidade de voltar. E eu estava lendo um livro que o espírito que ditou aquele livro, no final do livro ele diz assim que ele quer ficar a maior parte do tempo lá na colônia espiritual, trabalhando, estudando, aprendendo, para que quando ele retornar para o corpo, ele ter condições, ele ter segurança, ele ter melhores condições, fortaleza para ele cumprir aquilo que ele deve cumprir, que ele não conseguiu em outras existências. Então, a gente progride lá? Progride, principalmente tomando conhecimento das coisas que, às vezes, aqui a gente não sabe que está errado. Às vezes, aqui a gente pensa que não está tão errado, que está parcialmente correto. Quando a gente chega lá, a gente vai entender que não era correto de jeito nenhum. Por quê? Porque eu burlei o meu direito, a minha responsabilidade, e ultrapassei o direito do outro. Então, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Eu não devo fazer para ninguém aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. E nem sempre a gente age assim, né? Às vezes por impulso, mas a gente acaba fazendo aquilo que daí a pouco a gente se arrepende e pensa que não deveria ter feito. Mas já foi. Quando a gente consegue ver, assistir, presenciar alguma coisa e pensar e conseguir conter a palavra, já está bom. Mas já pensou. Não é tão grave como se eu pensar, imaginar e expressar a palavra, né? Então, Jesus no Evangelho não condena ninguém. Quando a gente passa, a gente estuda o Evangelho, nossa, mas eu não estou conseguindo aprender rapidamente, eu ainda estou cometendo muitos erros. Deus entende isso, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Jesus entende isso, ele ensina a prática do Evangelho, mas não obriga e nem pede para ninguém aprender de uma noite para o dia e começar a praticar. De repente, a gente fica aí, estuda a vida toda, a gente percebe que mudou? Percebe. De 20 anos para cá, já dá para perceber a mudança. Lentamente, nós vamos mudando, né? Então,
Quando ele fala da prática da caridade, ele fala que a paciência é uma caridade. Principalmente com aquelas criaturas de trato difícil que a gente tem que conviver com elas. A paciência é uma caridade. O perdão é uma caridade. Quando nós pensamos na caridade, logo nós pensamos na caridade material. É a mais fácil de fazer. Você dá uma esmola, você dá uma roupa usada, um calçado, 1 litro de óleo, 1 quilo de macarrão. Isso é fácil, mas é bem menos meritório. Uma caridade difícil é o perdão. Perdoar realmente não é mais meritório, mas é mais difícil. Aí a gente fala assim, eu preciso perdoar aquela criatura difícil que convive comigo. Será que a outra criatura também não acha difícil conviver comigo? Será que é só o outro que é difícil para mim? Será que eu não sou mais difícil ainda? Então, a criatura difícil tem que mudar? Tem, mas o outro que está ao lado, que está convivendo junto, aprendendo a aceitar o outro como ele é. E é uma coisa difícil a gente aceitar realmente, de bom coração, o outro como ele é. Principalmente se esse outro for totalmente diferente da família. For uma criatura difícil, que não entende, que não quer, que a gente tenta. Às vezes tem hora que a gente pensa em desistir. Mas será que eu sou fácil para os outros? Será que a gente para pensar o quanto eu sou difícil de os outros me tolerarem? Principalmente quando a gente tem um temperamento mais agudo, mais bruto, mais agressivo, que às vezes é o jeito, mas que as pessoas não têm obrigação de concordar. Mas, para a gente, para a caridade ser mais meritória, nós precisamos, pelo menos, nos esforçarmos. E é isso que o Evangelho fala. O planeta Terra será um planeta de regeneração. Mas a gente pergunta, como que a gente vai ser brando, pacífico, diante de tanta violência? Nós não vamos conseguir consertar o mundo, não é consertar o mundo, as pessoas mudarem. Nós podemos sim, como? Cada um fazendo a sua parte. Não está lá na Bíblia que Deus disse, faça a sua parte, que da minha eu ajudarei. Então, cada um procurando se esforçar para fazer um pouquinho, cada um lutando, batalhando, se esforçando para ser a cada dia um pouquinho melhor do que no dia anterior, é assim que o planeta vai mudar. Por isso que não é 200, 300, 500 anos. São 2.000, 3.000, 4.000 anos para que toda a humanidade da Terra seja pacífica, para que a compreensão, o bem, a vontade de ajudar o próximo, o amor verdadeiro, a gente hoje não sabe amar. O nosso amor hoje é amor posse, a tudo. Ao nosso esposo, a nossa esposa, a nossa casa, ao nosso filho, ao nosso automóvel, ao nosso trabalho.
ao nosso prédio que nós moramos, o meu prédio. Não é assim que a gente fala? Ao meu trabalho. Nós não temos nada, tudo é transitório. O que é nosso realmente é só aquilo que nós trazemos na nossa mente, no nosso coração. Aquilo que nós aprendemos, que ninguém vai nos tirar. Isso nós levamos. O restante fica tudo aqui. Então, é procurar se melhorar, procurar ser mais brando, ser mais pacífico. Hoje, melhorzinho que ontem. A semana que vem, um pouquinho melhor do que a semana passada. E não desanimar. E sermos corajosos. Sermos confiantes que quem está com Deus no coração sofre. Sofre sim. Porque não tem como nós ficarmos aqui no planeta Terra, numa existência, e falar, eu sou totalmente feliz. Isso não existe. A felicidade não é desse mundo. Por quê? Aqui nós temos momentos felizes. E a maior parte das vezes desses momentos felizes depende de nós. Depende de como eu estou vivendo, como eu lido com os defeitos dos outros, como eu lido com os meus defeitos, tomando consciência, confiando no Pai, acreditando, tendo fé, tendo confiança, sabendo que quem está com Deus realmente não é que não vá sofrer, mas vai ter coragem, força para enfrentar qualquer sofrimento. Talvez que esse sofrimento fique um pouco mais leve, um pouco menor do que realmente aquela pessoa que é pessimista, que se entrega, que lamenta. Enfim, a coragem, a fé em Deus vai fazer de nós criaturas brandas e pacíficas. Muito obrigada. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.